Nosso convidado já chegou. Olá, tudo bem? Doutor Rodolfo, meu Como vai? Tudo queridíssimo bom, meu e querido? eterno professor. Tudo na paz? Estamos aí. Melhor agora com o doutor. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite. Sou fã número um de carteirinha mesmo. Muita saudade do tempo do Caia. É verdade. Precisamos Muito bom. reativar o grupo, né? É verdade. É uma turma muito legal na Então, disciplina de metodologia lá no mestrado da UFBA. E você está ensinando agora aí em Ilhéus, né? Na Faculdade é de Direito do 4 anos país já. também. É muito legal. Eu fui juiz aí em 2005, né? Uma cidade que me deixou uma excelente impressão e eu me tornei até cidadão de Ilhéus, então tenho aí um grande prazer de Também. sempre voltar aí. Eu me tornei cidadã esse ano Olha que de legal, Ilhéus. que maravilha. Pena que o doutor teve aqui quando eu não estava, né? Eu cheguei a advogar até um tempo aqui na área trabalhista, mas Uhum, depois eu migrei para concurso público mesmo. certo. Mas vamos lá, vamos começar? Vamos lá. Doutor Rodolfo Pamplona Filho, todo mundo da área jurídica conhece, os amantes também da poesia conhecem, mas eu vou iniciar com a sua apresentação, doutor, que conhecido como professor Rodolfo Pamplona. É professor de pós-graduação em Direito do curso de mestrado e doutorado da Universidade Federal da Bahia, professor titular das disciplinas de Direito Civil e Direito Processual do Trabalho do curso de Direito da Universidade de Salvador, Unifax, além de coordenar os cursos de especialização em Direito Civil e em Direito Processual do Trabalho na Faculdade Baiana de Direito e o curso de especialização online em Direito e Processo do Trabalho do SES, curso online em convênio com o Grupo Estácio. Atua como professor convidado em diversos cursos de pós-graduação em todo o Brasil, seja ministrando aulas de especialização, seja participando de bancas de mestrado, doutorado ou concursos públicos para docência. Foi orientador de centenas de alunos em cursos de doutorado, mestrado, especialização e graduação em Direito, bem como em projetos de pesquisa e de iniciação científica. É magistrado do TRT da 5ª Região, poeta e um ser humano incrível. Isso eu afirmo categoricamente. Então, doutor, eu te chamei, te convidei para participar desse projeto. Não tinha como participar de um mini projeto que eu pensei para esse tempo de isolamento social, em que nós temos que nos ocupar e buscar, né, transmitir conhecimento, compartilhar conhecimento e reflexões em meio a tantas inovações que estamos vivenciando, né, principalmente na seara trabalhista. É verdade. E o nome do doutor não podia faltar. Eu fiquei na lista aguardando a sua disponibilidade. E o tema pensado para hoje é justamente em relação ao que vai ficar, né? Em meio a essas transformações que estamos vivenciando, tanto no campo do direito material, quanto no campo do direito processual, o que vai ficar, doutor, depois que passar essa pandemia? Enquanto magistrado, enquanto professor, o que o doutor imagina que podemos resgatar de positivo nesse momento em que estamos com várias medidas de enfrentamento, né? Medidas emergenciais. Bem, querida Vanessa, essa é uma pergunta que existe um dom de profecia que eu não tenho, mas eu posso lhe dizer que, de fato, a gente está vivendo um período paradigmático, sem sombra de dúvida. Nós estamos construindo novos modelos de relações jurídicas nesse período de pandemia. O próprio fenômeno das lives é um deles. Nós fazíamos lives ocasionalmente antes disso, depois disso houve quase uma pandemia de lives. Nós estamos
atuando o tempo todo, interagindo com as pessoas para que a gente possa obter informação, e acaba sendo também um exercício de solidariedade nesse campo da visibilidade das redes sociais, que a gente pode compartilhar conhecimento com quem tem sede de conhecimento. Então, esse já é, sem sombra de dúvida, um modelo interessante. O que eu posso lhe dizer, né, já fazendo uma resposta o mais completa possível para essa sua pergunta, é dizer que, na verdade, nós estamos vendo uma mudança também no campo da valorização da disciplina jurídica das relações de trabalho. Por quê? Porque o direito do trabalho, né, e o processo de trabalho também, consequentemente, pós-reforma trabalhista, andava meio desprestigiado, né? Dentro de uma ideia de que, olha, não, na verdade, não vale mais a pena agora aprofundar o estudo, tudo agora vai ser no campo do negociado. E a gente viu que em bem pouco tempo, né, as circunstâncias fizeram com que nós tivéssemos uma retomada do protagonismo do direito do trabalho. Ou seja, quando veio a Lei 13.979, a primeira lei, a lei da pandemia, de cara, nós já começamos a querer ter que explicar para as pessoas a diferença de interrupção e suspensão, até quando o empregador pagava, a partir de quanto o INSS pagava. E depois disso, nós começamos a ver pessoas que estavam dizendo que o direito do trabalho estava fora de moda, que tinha que revogar a CLT, essas mesmas pessoas querendo se valer da CLT para resolver problemas de determinadas empresas, no campo da aplicação da força maior, do fato do príncipe, verificações de dispositivos, inclusive, muito antigos da CLT, que precisariam ser atualizados. De repente, as pessoas quiseram invocá-los, porque de repente viram que a CLT não era tão inútil assim. E nesse ponto, nós passamos a ver quase um clamor social por uma disciplina jurídica que pudesse ser mais efetiva no campo das relações de trabalho. E aí nós tivemos aí quase uma pandemia de medidas provisórias, né? Nós podemos elencar, destacar pelo menos 5 ou 6 que merecem um destaque. A MP 927, que trouxe, talvez dentro de um sentido e alcance de manutenção de postos de trabalho, né? Aí de preservação de renda, atos que poderiam ser praticados pelo empregador de forma unilateral, né? Mas mantendo a remuneração do empregado. Ou seja, era coisa de antecipar férias individuais e coletivas, compensar feriados, banco de horas, a própria noção de colocar em teletrabalho de forma unilateral, sempre numa construção de buscar, dentro dessa linha, uma preservação do emprego. E a única nota desafinada da MP 927 foi o seu artigo 18, que admitia uma suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem nenhuma promessa de retribuição. Isso foi tão mal visto que o próprio presidente da República, no seu diário oficial particular, que é o Twitter, disse, olha, vou revogar, né? E ao fazer essa revogação, e fez realmente menos de 24 horas com a MP 928, manteve a lógica de um sistema normativo de preservação de impostos de trabalho e renda. E essa ideia, na verdade, continuou com a MP 936, porque a MP 936 ela trouxe várias questões, mas as duas mais polêmicas, que foram a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e de redução de salários pela via individual. Isso, na verdade, foi algo que tinha, digamos assim, uma dissintonia com a interpretação literal do texto constitucional no artigo 7º, inciso 6º, que gerou a ação direta de constitucionalidade 6363, que, ao final e ao cabo, foi julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal, admitindo que um período de exceção, né, um período de emergência, autorizaria essa contratação pela via individual. E perceba que essas duas normas, talvez as mais importantes, foram seguidas de pelo menos 3 medidas provisórias que ainda estão afinadas com esse período, que foi a MP 944, com a ideia efetivamente do benefício emergencial, né,
ao BEPE, né, que a gente chamava, depois virou BEM com a portaria. Depois, perceba que uma forma de custeio, né, especificamente, né, a MP 944 traz, na verdade, um crédito facilitado para o empregador, né, a juros bem mais interessantes, para custear a folha de pagamento. O BEM, o BEPE, o benefício está no 936, né? E o 945... Integral, inclusive. Exatamente. A MP 945 trata sobre o trabalhador portuário e a MP 946 sobre a extinção do fundo PIS/PASEP. E aí a gente já tem um panorama geral das previsões normativas. E aí o que é que a gente precisa, já indo para a sua pergunta, o que é que fica, ou mais do que isso, o que é que a gente precisa ficar mais vigilante nesse período ainda da pandemia e no período posterior? Bem, nesse período, nós precisamos realmente ficar vigilantes no sentido de acompanhamento da tramitação no Congresso Nacional, dos projetos de conversão em lei, das medidas provisórias em lei. Por quê? Porque, de fato, nós estamos tendo um fenômeno estranhamente brasileiro, né, do jabuti. O que é o jabuti? Em vez de se discutir... A 936 agora, né? Em vez de discutir o que está na medida provisória para um lado ou para o outro, começa a se inserir de preceitos que não tinham nada a ver com a medida provisória, para tentar, digamos assim, abreviar o processo legislativo. Nós vimos aí na MP 927, na MP 936, nessas votações, ressuscitar questões da MP 905, houve a rejeição, mas é preciso ficar vigilante. Por quê? Por causa da lição que fica para o pós-pandemia. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade, a viabilidade de uma norma individual reduzir salários. Isso é uma situação absolutamente contrária à interpretação literal do artigo 7º, inciso 6º. Claro, decisão do Supremo se cumpre, mas nós precisamos entender que a decisão deve ser cumprida nos seus estritos limites, ou seja, como uma norma absolutamente excepcional, limitada ao período da pandemia. Para quê? Para que esta prática, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, não queira produzir efeitos posteriormente à pandemia. E aí todo empregador que tiver com dificuldade achar que possa reduzir salários pela via individual. Por quê? Porque o problema não é nem a redução pela via individual. É a nossa tradição lamentável de Casa Grande Senzala. Por quê? Porque, de fato, nós temos visto que empregados perguntam, e você que está na advocacia pode dar esse testemunho até mais abalizado do que eu, que as pessoas ficam perguntando, vem cá, doutora, o meu patrão me deu aqui um acordo para reduzir meu salário. Eu sou obrigado a aceitar? A resposta, obviamente, é não. Você não é obrigado a aceitar. Mas o fato é que o sistema normativo não tem como garantir o posto de trabalho. Então, o que é que nós temos? Acordos que não são acordos, são impostos unilateralmente e a manifestação de vontade está lá. E não está viciada em sentido próprio como vício de consentimento, mas sim pela coação difusa do medo do posto de trabalho. Então, isso é algo que a gente precisa entender como uma das questões a ser tratada. Eu posso tratar outro, mas é melhor você falar agora. Falou demais. Essa submissão, na verdade, do empregado, né? O acatamento do empregado, isso aí já existia. Agora, o temor da perda do emprego é maior ainda. Então, quando a gente fala em um negócio jurídico, né? Há um acordo do empregador com o empregado. Na verdade, há a meu ver, uma imposição camuflada. Porque o empregado não está tendo muita opção, né, doutor? Ele não está tendo muita opção.
E o pós-pandemia vai vir com resquício em muitos setores econômicos da pandemia, das consequências de fechamento, né, decorrentes desse período de enfrentamento. E aí, até quando que o empregador vai utilizar, como ele antes de período de pandemia, já muitos empregadores utilizavam, né, do argumento, olha, eu estou aqui no faturamento está baixo. Esquece aquele requisito da alteridade, que o risco da atividade empresarial é do empregador. Muitas vezes eles transmitem, repassam para o empregado, né? E até quando que esse diálogo ele vai existir, ele vai persistir, não é mesmo? Porque as consequências da pandemia serão, pelo menos a médio prazo. Curto prazo, em muitos setores, eu acho difícil. O que a gente precisa saber é que, na verdade, que efetivamente não há nesse ponto imaginar que a gente não saiba que existe uma coação difusa em função do receio da perda do posto de trabalho. Mas a manifestação de vontade está lá. Essa circunstância não é, a priori, um vício de consentimento. Mas a nossa tradição é autoritária tão grande que eu vi situações, Vanessa, em que as pessoas disseram para mim, olha, os empregados todos aqui disseram que não vão assinar. Aí o empregador disse, não tem problema, vou botar aqui 2 exercendo cargo de confiança de testemunhas dizendo que vocês aceitaram. Quer dizer, aí é a ausência de manifestação aí o negócio de vontade, jurídico, né? É a ausência mas aí o de negócio manifestação de jurídico vontade. Ou seja, normal. no plano da existência, que a gente pode imaginar que há um negócio jurídico. Então, a gente precisa compreender isso, por quê? Porque o temor de ir pela via individual não é por fato da via individual, mas justamente por esse temor que todo empregado tem de perder o posto de trabalho. E aí, nessa situação, a frase imortal precisa ser lembrada, né? E no conflito entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza e a lei liberta. Ou seja, ter baremas fixas legais é a base para poder construir um futuro melhor. Doutor, enquanto magistrado, diante de um caso concreto desse, analisa-se meramente o aspecto formal do negócio jurídico? Foi aceito, tem a assinatura, foi consentido. Há o consentimento. Porque as entranhas que estão por trás dessa coação não são vistas, né? Verdade. Não. E aí não tem como... Perceba, o sistema normativo precisa ter parâmetros que sejam suficientemente firmes para poder valer. Então, o que é que acontece? Nessa circunstância, se está tudo escrito, está tudo formalizado, está tudo lá registrado, encaminhado ao sindicato na forma da própria MP 936, né? Não há, nesse ponto, nenhuma denúncia propriamente do sindicato. Nenhuma situação vai presumir que o ato foi de livre e espontânea vontade. É uma situação que acaba gerando quem paga o pato, sem sobredúvida, é o trabalhador nessas circunstâncias. É inegável que as medidas provisórias, muitas delas, elas, sim, em certa medida, buscaram proteger o trabalhador, né? Proteger, pelo menos, os postos de trabalho. Contudo, o doutor vê como uma abertura para a precarização ainda maior das relações de trabalho? Tenho dúvida, na verdade, a linha da construção das medidas provisórias é de preservação de trabalho e renda, não no sentido de proteção do trabalhador, mas na proteção da economia, porque a pior coisa que se pode ter para uma economia
é justamente as pessoas não terem poder aquisitivo para consumir. O sistema capitalista, ele funciona em função disso. E o direito do trabalho serve ao sistema capitalista justamente para o estabelecimento dos limites aceitáveis da exploração. E aí, nesse ponto, é preciso compreender que a medida provisória não tem nada para proteger o trabalhador, não. É, na verdade, para proteger a atividade econômica propriamente dita. A linha mestra é de preservação de posto de trabalho, que aí, de forma indireta, protege o trabalhador, mas, na verdade, mantém o posto de trabalho e a renda para que ele possa consumir, não pensando na dignidade ou algo do gênero. Não, sinceramente, nesse ponto não tenho ilusões, não. Entendi. E no campo do direito processual do trabalho, em que, em virtude também dessa pandemia, em que é exigido, né, se aconselha o isolamento, o distanciamento entre as pessoas, para que não haja uma contaminação em massa, ou que a gente pelo menos consiga conter o índice de transmissão. O que vai ficar da audiência telepresencial? Após esse período de pandemia, podemos considerar que as audiências telepresenciais elas vieram para ficar? Bem, o que eu posso dizer é o seguinte, até encaminhando para o final, porque a minha voz, inclusive, está bem fraquinha, né? Eu passei mal nos últimos dias, mas o que a gente pode dizer das MPs e migrando para as audiências telepresenciais? A gente precisa dizer que eu falei dos pontos negativos da MP, mas existem alguns aspectos que, para a relação de emprego, vão permanecer. Eu não tenho a menor dúvida que as MPs acabaram viabilizando, por exemplo, uma quebra de preconceitos em relação ao teletrabalho, né? Há formas de comunicação virtual. Nós passamos a ter aspectos que, no pós-pandemia, algumas dessas regras, e aí não somente da área trabalhista, mas da área das relações de direito privado como um todo, através da Lei 14.010, que é o fruto do projeto 1179, né? Tem nesse aspecto uma tendência à permanência mesmo pós-pandemia. E aí a mesma lógica parece que a gente tem que fazer em relação às audiências telepresenciais. A ideia de audiências com utilização de recursos telemáticos era um projeto, era uma tendência, era algo que já havia admissão para ouvir de partes e de testemunhas no próprio CPC 2015. Mas nós tínhamos muita resistência justamente em função do novo, do apego ao lugar, à zona de conforto. E isso, na verdade, acaba sendo superado com a eventual implementação efetiva das audiências. Nós já estamos designando audiências de conciliação, de razões finais e de instrução. E perceba que a construção sobre essa, na verdade, a ideia de querer fazer de qualquer jeito, como alguns colegas estão querendo fazer, não nos parece a melhor opção, tendo em vista que estamos vivendo um período de sensibilidades exacerbadas, que é justamente o medo de todos em função da pandemia. Então, nesse ponto, parece-nos que a linha do CNJ é a melhor, por enquanto, de construção de negócios jurídicos processuais para fazer as audiências telepresenciais. Ou seja, com anuência de autor, de réu, de advogado, todo mundo topou, vamos fazer, evitando essa ideia mano-militar de fazer a audiência. E aí nós temos, Vanessa, justamente, talvez, a fórmula do sucesso pós-pandemia. Se nós verificarmos que podemos fazer essas audiências de forma construída por partes, advogados e juiz, né, e verificarmos bons resultados, no pós-pandemia não haverá motivo para essa resistência, às vezes feito menino mimado do TST ao negócio jurídico processual no seu trabalho. Não, a gente realmente vai ter espaço para fazer isso. Não como essa postura de querer simplesmente transpor como era antes da audiência. Tem que conduzir, se vier vai ter sanção,
revelia, arquivamento, pena de confissão. Não. A gente precisa entender que o processo parece um jogo, mas não é um jogo. É o patrimônio de alguém. São as esperanças de alguém. Então, a gente, na verdade, vai produzir a prova e vai tentar buscar o mais próximo daquilo que se almejou na relação de direito material e se concebeu como justiça. E com isso a gente vai colocar em voga mais ainda os princípios que já regem o processo como um todo, o processo civil, como o direito processual do trabalho, como o processo de trabalho, que é o da cooperação, né, doutor? Cooperação. A base do sistema normativo na pandemia e para o pós-pandemia é no estímulo à cooperação processual. E, na verdade, de aprender isso em todos os sentidos, inclusive na busca de soluções extrajudiciais, no empoderamento dos advogados para trabalhar com mediação de conflitos. Entendi. Amanhã é o seu aniversário, doutor? Amanhã é meu aniversário. Vou fazer já mais um aninho. Posso te abusar só com mais uma provocada? Faz uma provocação. Em relação à figura dos sindicatos, das entidades sindicais. Mais do que nunca, eu acredito que passamos, da mesma forma que a gente passou por um período de descrença do seu trabalho, né, do direito do trabalho, não da justiça do trabalho enquanto poder judiciário, mas sim do direito do trabalho como um todo. Muitos, inclusive, que eu nunca segui isso, pensaram, o direito do trabalho vai acabar. Não existe mais direito do trabalho, isso aí já passou. Assim como houve também um enfraquecimento, de acordo com uma vertente, das entidades sindicais, quando se tornou facultativa a contribuição sindical. Será que agora, em que estamos vivendo o protagonismo do direito do trabalho, a retomada do direito do trabalho enquanto protagonista social, também viveremos o protagonismo, a retomada do fortalecimento também das entidades sindicais? Olha, eu acho que essa deve ser o nosso norte e a nossa esperança. Se a gente olha o julgamento do Supremo Tribunal Federal na DI 6363, a perspectiva é mais cruel, né? O Supremo se valeu de alguns argumentos de realismo jurídico, de consequencialismo, talvez já vislumbrando um desmanche ainda maior dos sindicatos. Mas, na verdade, nós precisamos, nesse ponto, renovar a esperança. Por quê? Porque a prática das relações de trabalho, simplesmente pela via individual, é justamente colocar a raposa para negociar com a galinha. A gente precisa efetivamente empoderar os sujeitos numa negociação para que efetivamente possamos trazer um resultado. E nesse ponto, com menos Estado e mais sindicatos, ou seja, justamente com os legítimos representantes, poder aí sim ter uma negociação que possa obter um resultado para trabalhadores e empregadores, mas não feita de forma impessoal pelo legislador ou pelo magistrado, mas sim pelos próprios interlocutores sociais. Essa é, sem sombra de dúvida, uma diretriz que vem da própria Organização Internacional do Trabalho. E a gente gostaria que fosse realmente implementada no Brasil. Doutor, eu te convido, então, para fazer as considerações finais. Vou te poupar, até porque o doutor está sendo muito requisitado. E agradeço mais uma vez por ter me concedido a honra. Eu sei que o doutor é muito, muito, muito mesmo ocupado. Me concedido a honra desse diálogo, dessa troca de conhecimento. Realmente, eu sou fãzaça e estava com saudade também de te encontrar. Tranquilo, minha querida. Querida Vanessa, que Deus te abençoe imensamente, que Amém. Tudo mais corra bem em sua vida aí em Ilhéus, né? Eu quero, quando puder, quando passar a pandemia, poder voltar a viajar, poder voltar a circular nesse estado que é um país, e nesse país que é um continente, poder conhecer ou rever
cada vez mais pessoas. E, sem sombra de dúvida, as lives têm sido a forma da gente amenizar esse desejo, mas que a gente quer efetivamente realizar, podendo dar um abraço pessoal numa oportunidade. Eu digo a você, minha amiga, que dentro dessa perspectiva sobre o futuro, né, eu só posso encerrar novamente com Lulu Santos e Nelson Motta. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como um mar, e que seja como um mar bonito aí de Ilhéus. A gente se Com certeza. Meus parabéns antecipado. Que Deus te ilumine, te proteja sempre. Amém. Parabéns pelo ser humano que você é. Que Deus lhe conceda saúde, proteção, muita alegria, amor, para que possa desfrutar de muitos momentos bons com sua família, que eu sei que o doutor valoriza muito. Amém. Um abraço, minha querida. Até a próxima. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos e todas.